Olá, pessoal. Então, vamos lá para a nossa segunda aula de física. Eu vou entrar no material de apoio que vocês vão encontrar ali no portal e vou compartilhar a tela com vocês. Então, vamos lá. Então, a gente vai trabalhar com a eletricidade. Então, a eletricidade é a área da física responsável pelo estudo de fenômenos associados às cargas elétricas. Então, o termo eletricidade tem origem da palavra elétron. A gente vai dividir em duas partes. Então, primeiramente, a gente vai dividir a eletricidade em duas partes. Primeira parte, a gente vai estudar a eletrostática, que se refere ao comportamento de cargas elétricas em repouso, num determinado referencial. Então, para a gente relembrar o que é matéria, é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. É tudo que a gente pode ver, pegar ou sentir. Então, tudo que eu posso ver, pegar ou sentir, a gente considera matéria, é conceituado como matéria. Então, se a gente sabe que toda a matéria é constituída por moléculas, e essas moléculas são formadas de átomos, a gente pode afirmar que tudo é eletricidade. Ó. Então, se a matéria ela é constituída de moléculas, essas moléculas são constituídas de átomos. Então, a gente pode dizer que toda a matéria também é constituída de átomo. E se ela é constituída de átomo, ela possui eletricidade. A gente vai entender isso agora. Ó. Então, o que é um átomo? Então, o átomo ele apresenta um núcleo e uma eletrosfera. Então, ele sempre vai apresentar um núcleo e uma eletrosfera. Nesse núcleo aqui, central, a gente vai encontrar os prótons e os nêutrons. Os prótons possuem carga positiva e os nêutrons não possuem carga elétrica. Na eletrosfera, então, se movimentando ao redor desse núcleo, a gente encontra os elétrons que têm carga elétrica negativa. Então, a gente tem o desenho aqui, ó. A gente tem o centro aqui, a gente tem o núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons. Ao redor aqui, se movimentando, na eletrosfera, a gente tem os elétrons, que são as cargas elétricas negativas. Toda a matéria que a gente encontra, que ela é constituída de átomos, esses átomos, eles são nêutrons, ou seja, eles possuem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, eles possuem o mesmo número, a mesma carga positiva e a mesma carga negativa. Portanto, eles não apresentam efeito elétrico. Às vezes, por um atrito ou qualquer outro, eles podem se eletrizar, mas a gente vai encontrar eles geralmente neutros, eles não vão apresentar efeito elétrico. Então, eles apresentam o mesmo número de prótons, que são as cargas positivas, e o mesmo número de elétrons, que é a carga negativa, porém, eles são neutros. Então, o elétron é a menor partícula encontrada na natureza, com carga elétrica negativa. Os elétrons estão sempre em movimento em suas órbitas ao redor do núcleo. Aqui a gente tem os elétrons, ó, que ficam se movimentando ao redor do núcleo. Prótons são partículas de cargas elétricas positivas que ficam situadas lá no núcleo do átomo. E os nêutrons são partículas eletricamente neutras, ficando também situadas no núcleo do átomo juntamente com os prótons. Então, no núcleo a gente encontra os prótons, que são as cargas elétricas positivas, e os nêutrons, que não possuem carga elétrica. E na eletrosfera a gente encontra os elétrons, que são as cargas elétricas negativas. Todo átomo possui o mesmo número de prótons e elétrons. Portanto, todo átomo é eletricamente neutro. Então, a matéria que é formada de átomos também vai ser neutra. Além disso, as substâncias formadas por grupos de átomos, que seriam as matérias, também possuem equilíbrio de carga elétrica, sendo assim eletricamente neutras. Por isso que a gente não enxerga efeito elétrico. No entanto, um átomo ou um grupo de átomos pode perder ou ganhar elétrons. E quando isso acontecer, eles perdem a neutralidade e passam a se chamar de íons. Esse processo a gente chama de ionização. Então, quando um átomo ou um grupo de átomos
perde ou ganha elétrons, ele deixa de ser neutro e passa a ser um íon. Ele vai ser um íon positivo ou um íon negativo. Então, aqui, ó, se o átomo ou o grupo de átomos perder elétron, por que ele só perde ou ganha elétrons? Porque quem se movimenta ali no átomo são os elétrons. Os prótons ficam ali no núcleo, presos no núcleo. Quem se movimenta na eletrosfera são apenas os elétrons. Então, se o átomo ou o grupo de átomo perder elétrons, os elétrons são carga negativa. Então, se ele perde na carga negativa, ele vai ficar com carga positiva e será um íon chamado de cátion. Então, cátion é um íon que perdeu elétrons e ficou com carga positiva. Entretanto, se esse átomo ou grupo de átomos ganhar elétrons, então ele está ganhando carga elétrica negativa, ele vai ficar com carga negativa. E esse íon vai ser chamado de ânion. Então, ânion é um íon que ficou com carga elétrica negativa, que recebeu elétrons, e o cátion é um íon que perdeu carga elétrica negativa e ficou positivo. Então, um corpo ele é eletricamente neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. A gente tem aqui, ó, tem 4 prótons e 4 elétrons. Então, ele é eletricamente neutro. Quando, por um processador qualquer, se consegue desequilibrar o número de prótons com o número de elétrons, a gente diz que esse corpo está eletrizado. O sinal desta carga dependerá da partícula que estiver em excesso ou em falta. Por exemplo, se um determinado corpo possui um número maior de prótons, que são as cargas elétricas positivas, do que de elétrons, que são os negativos, o corpo está eletrizado positivamente. Se for ao contrário, ou seja, se houver mais um excesso de elétrons, ou seja, se ele tiver mais elétrons do que prótons, mais carga negativa do que positiva, a gente diz que esse corpo está eletrizado negativamente. Então, eletrizado negativamente, ele possui mais elétrons do que prótons. Eletrizado positivamente, ele possui mais prótons do que elétrons. Então, eletrização, eletrizar um corpo significa basicamente tornar diferente o número de prótons e do número de elétrons. Como que a gente faz isso? Adicionando ou reduzindo o número de elétrons. Então, a gente ou retira elétrons ou coloca elétrons. Ou o corpo recebe ou ele perde elétrons. A gente pode definir a carga elétrica de um corpo Q pela relação Q igual a N vezes Z. Então, Q é a carga elétrica, que é medida sempre em coulomb. N é quantidade de cargas elementares. Então, ó, a carga elementar é E, que é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Esse N vai informar se eu tenho uma carga elétrica elementar, se eu tenho 2, se eu tenho 3, se eu tenho 4, se eu tenho 5. Então, esse N é apenas um número inteiro que vai informar a quantidade de carga elétrica elementar que eu tenho. Então, o próton e o elétron em módulo possuem a mesma quantidade de carga elétrica, porém o próton é positivo e o elétron é negativo. Então, a gente diz que um corpo é eletrizado positivamente quando ele tem mais prótons, que são cargas positivas, do que elétrons, que são cargas negativas. A gente diz que um corpo é eletrizado negativamente quando ele possui mais elétrons, que são as cargas elétricas negativas, do que prótons, que são as cargas elétricas positivas. O princípio de atração e repulsão, então a eletrostática é basicamente descrita por 2 princípios, que é o da atração e repulsão de cargas, conforme seu sinal. Então, se a gente possui cargas iguais, eles se repelem. Se a gente possui cargas contrárias, eles se atraem. Então, lembrem que cargas iguais se repelem, cargas contrárias se atraem. Então, se eu tiver lá um positivo e um negativo, eu sei que vai existir uma atração entre eles. Se eu tiver 2 positivos ou 2 negativos, eu sei que vai existir
uma repulsão entre eles. Então, vai existir uma força querendo afastar um do outro. Então, vamos ver esses exemplos. Ó. Um corpo que tem massa, que tem carga positiva, possui maior prótons do que elétrons? Verdadeiro, né? Se um corpo, a gente diz que ele tem carga, se um corpo tem carga positiva, significa que ele tem mais prótons do que elétrons. Dizemos que um corpo é neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Também é verdadeira. Então, a gente tem a 1 e a 2 verdadeiras. Na 3, o núcleo do átomo é formado por elétrons e prótons. É falsa, né? Porque a gente viu lá que no núcleo do átomo a gente tem prótons e nêutrons. Os elétrons ficam lá na eletrosfera e não no núcleo. Então, a gente viu ali que apenas a 1 e a 2 são verdadeiras. Vamos pensar. É correto afirmar que em um corpo eletrizado positivamente existem apenas prótons? Não é correto. A gente chama um corpo de eletrizado positivamente quando ele apresenta mais prótons do que elétrons, mas não significa que ele tenha apenas prótons e não tenha elétrons. Ele só possui uma quantidade maior de prótons do que de elétrons. Um corpo que perde elétrons fica com carga positiva. Se ele perde carga negativa, ele fica com carga positiva. O corpo que recebe elétrons fica com carga negativa. Então, se o corpo está neutro, ele recebe mais elétrons, mais carga negativa, ele vai ficar negativo. Então, a gente vai conhecer aqui os 3 processos de eletrização, que é por atrito, contato e condução. Então, por atrito, o nome já fala, ó, atrito. Então, é necessário que haja atrito entre os 2 corpos. Então, a gente tem no início 2 corpos neutros. Então, 2 corpos que possuem o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Se a gente pegar e atritar esses 2 corpos, depois que eu separo eles, eu vou ficar com um corpo de carga positiva e um corpo com carga negativa, ó. Aqui, ó, se eu esfregar, por exemplo, o vidro na lã. Então, eu pego um pedaço de lã e atrito no vidro, esfrego no vidro. Após o atrito, quando eu separar os dois, eu vou ter o vidro com carga elétrica positiva, a lã com carga elétrica negativa. O que aconteceu aqui? O vidro perdeu elétrons, doou elétrons para a lã, né? Então, o vidro perdeu elétrons, a lã recebeu elétrons. O vidro ficou com carga positiva, a lã ficou com carga negativa. Então, sempre por atrito, a gente vai ter 2 materiais inicialmente neutros, que são atritados. Após o atrito, eu vou ficar com corpos com sinais opostos. Sempre um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. Então, aqui a gente tem substâncias que tendem a doar elétrons e outro, ó. Então, aqui, começando daqui, ó. Quanto mais em cima, mais tendência a doar elétrons, ó, fica com carga positiva. Então, ó, o vidro, se ele for atritado com qualquer uma dessas substâncias, ele vai ficar positivo, ele vai doar elétrons para os que estiverem abaixo dele, ó. Aqui, a seda também vai doar elétrons para quem estiver abaixo dela. Agora, se eu atritar com alguém que está acima dela, ela vai receber elétrons. Ó. Se eu atritar ela com o vidro, ela vai receber elétrons do vidro. Agora, se eu atritar com alguma que está abaixo dela, ela vai ceder, ela vai doar elétrons. Segundo processo de eletrização é por contato, então o nome também já diz, vai existir contato entre os 2 corpos, não vai ter atrito, vai ter apenas contato. Então, a gente tem envolvidos um corpo neutro e um corpo eletrizado. Então, a gente tem aqui a imagem, ó. O A é o corpo neutro e a gente tem um corpo B que está eletrizado negativamente, com carga elétrica negativa, ó. Se eu colocar os 2 em contato, ó, eu sei que o B é neutro, o A é neutro e o B é eletrizado negativamente. O que vai acontecer? Todo corpo que é eletrizado, tanto com carga positiva ou com carga negativa,
ele sempre vai buscar se neutralizar. Então, se ele tem elétrons a mais, ele vai tentar se desfazer desses elétrons a mais. Se ele tem prótons a mais, ele vai tentar atrair elétrons para ficar com o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. O que acontece aqui, então? Esse corpo B é negativo, ó. Então, ele tem elétrons em excesso aqui. Esses elétrons que estão em excesso, eles estão se repelindo, ali tem uma força de repulsão entre eles. Então, quando eles são colocados em contato, o que é? Vai ter elétrons que vai saltar para o corpo A, ó. Então, sempre que quando eu coloco em contato, ó, eu vou ter elétrons que estão se repelindo aqui, vão ser jogados no corpo A. Depois que eu separar, ó, o meu corpo B é negativo. O corpo A era neutro, recebeu carga elétrica negativa de B, ficou negativo também, ó. Então, depois do processo por contato, a gente vai ter dois corpos eletrizados. Se esse corpo B for negativo, no final eu vou ter dois corpos negativos. Se o corpo aqui eletrizado for positivo, no final do processo a gente vai ter dois corpos positivos. Então, lembrar que por contato, a gente vai ter inicialmente um corpo neutro e um corpo eletrizado. Após o processo, após o contato, quando eu separar os dois, eu vou ter dois corpos eletrizados com a mesma carga. Se o corpo eletrizado for negativo, eu vou ter dois corpos negativos. Se o corpo eletrizado for positivo, eu vou ter dois corpos positivos. O terceiro processo, que é por indução. Então, para a gente entender aqui, vamos ver como funciona a ligação com o condutor com a Terra. Ó. Então, o fio terra que a gente conhece, qual é a função do fio terra? O que ele faz? Por exemplo, se eu tenho um corpo positivo, eletrizado positivamente, se eu conectar ele à Terra, o que acontece? A Terra vai atrair elétrons para esse corpo até que esse corpo fique com o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Então, ele vai atrair elétrons necessários para que esse corpo fique neutro. Se eu tiver um corpo negativo e conectar ele ao fio terra, o que acontece? Os elétrons que eu tenho em excesso aqui nesse corpo estão se repelindo. O que vai acontecer? Eles vão ser atraídos para a Terra até que aqui fique com o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Então, essa é a função do fio terra, é neutralizar os corpos. Então, ele vai, se eu tiver elétrons em excesso, ele vai atrair os elétrons para a Terra. Se eu tiver uma falta de elétrons, ele vai atrair, vai puxar elétrons para esse corpo até neutralizar ele. Então, vamos lá para o processo de indução. Então, eletrização por indução. Então, aqui a gente não tem nem atrito nem contato, a gente tem apenas uma aproximação entre os dois corpos. Ó. Então, quando um corpo neutro é colocado próximo de um corpo eletrizado, sem que haja contato entre eles, o corpo neutro também se eletriza. Esse fenômeno é chamado de indução eletrostática. Então, a gente vai ter um corpo eletrizado, que a gente chama de indutor, e um corpo neutro, que a gente chama de induzido. Então, o processo é dividido em 3 etapas. Primeiramente, a gente pega um bastão eletrizado, que é aproximado de um corpo neutro. Ó. Então, aqui a gente tem um bastão positivo, aqui a gente tem um corpo neutro. Ó. Pelo princípio de atração e repulsão, os elétrons livres do induzido são atraídos ou repelidos, dependendo do sinal da carga do indutor. Então, a gente tem um indutor aqui positivo, ó. Tem um corpo neutro. Eu vou aproximar um do outro. O que acontece, ó? Se o bastão é positivo, eu sei que cargas de sinais opostos se atraem. Então, o que vai acontecer? Ele vai atrair as cargas negativas e vai repelir as cargas positivas. Ó. Então, ele vai atrair as cargas contrárias e vai repelir as cargas de mesmo sinal. O próximo passo é ligar o induzido à Terra, ainda na presença do indutor. Então, aqui a gente sabe que tem os elétrons que estão sendo atraídos por esse bastão positivo.
Se a gente pegar aqui e conectar aqui ao fio terra, então eu sei que aqui ficou um excesso de prótons, ó, um excesso de carga positiva, porque os negativos foram atraídos ali. O que vai acontecer se eu conectar aqui com o fio terra? Ele vai atrair elétrons para poder neutralizar essa parte que está aqui livre, ó. Então, ele vai atrair elétrons até que essa parte livre aqui fique neutralizada. Fique com o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Próximo passo, desliga-se o induzido da Terra, fazendo com que sua única carga seja do sinal oposto ao indutor. Então, ó, se ele era neutro, ele atraiu elétrons aqui, ó. Quando eu separar ele, ele vai ficar com mais carga negativa do que carga positiva, porque ele era neutro e recebeu elétrons, ele ficou com negativo. Então, no final do processo, a gente tem um corpo, o que estava eletrizado positivo, o outro corpo ficou negativo. Se esse corpo eletrizado aqui, se esse bastão eletrizado fosse negativo, o outro corpo aqui ficaria positivo. Então, eu sempre, no final, vou ter um positivo e um negativo. Então, corpos de sinais opostos. Então, por indução, então a gente tem, primeiramente, um corpo neutro, o outro eletrizado. No final do processo, a gente vai ter dois corpos eletrizados com sinais opostos. Um fica positivo, outro negativo. Então, agora aqui, ó. Diga se é verdade ou falsa a seguinte afirmação e justifique. Por atrito, um corpo ficou eletrizado positivamente porque recebeu prótons de um outro corpo. É negativo, né? Não é falsa, né? Porque se um corpo ficou eletrizado positivamente, é porque ele perdeu elétrons para outro corpo. Porque a gente viu que quem se movimenta são os elétrons e não os prótons, né? Então, se um corpo fica positivo, é porque ele perdeu elétrons e não recebeu prótons. Podemos concluir que na eletrização por contato, os corpos eletrizados ficam com cargas de sinais iguais. A gente viu lá que por contato, no final a gente tem dois corpos com sinais iguais. Na eletrização por contato, a quantidade de carga antes e após o contato é a mesma se o sistema for eletricamente isolado. Então, isso foi a primeira parte, que então é o estudo das cargas elétricas em repouso, eletrostática. Agora a gente vai entrar para a eletrodinâmica, que é o estudo das cargas elétricas em movimento. Então, se a gente tem cargas elétricas em movimento, a gente tem corrente elétrica. Então, alguns equipamentos elétricos. O que seriam esses equipamentos elétricos? Que a gente chama de geradores de eletricidade. Podem ser pilhas, podem ser baterias, as tomadas de luz que a gente tem nas nossas casas. Então, ó, todas elas apresentam duas regiões que chamamos de polo. Um polo de maior potencial, que é positivo, e um polo de menor potencial, que é negativo. Existindo, então, uma diferença de potencial. Então, a gente tem a pilha, a gente tem um lado positivo, um lado negativo. A bateria, a gente tem um lado positivo, um lado negativo. Nas tomadas de luz, a gente sabe lá que um dos buraquinhos é positivo, o outro é negativo. Então, esse negativo e esse positivo gera uma diferença de potencial. Então, a gente vai ter um potencial maior no positivo, um potencial menor no negativo. O que significa isso? Que o polo negativo tem um excesso de elétron. O polo positivo tem uma falta de elétron. Então, para entender o movimento que acontece com a energia elétrica, precisamos relembrar o conceito de elétrons livres. Então, o que é esses elétrons livres? Esses elétrons livres, eles estão presentes nos materiais condutores. Então, o que é material? O que acontece nos materiais condutores? Ó? Então, o material ele é composto de elétrons, né? De átomos. Então, o que é? Como funciona um átomo? Ele tem um núcleo e tem ao redor os elétrons, né? Quando o material ele é condutor,
os elétrons aqui ficam bem distante do núcleo, ó. Então, eles têm o que acontece com essas cargas positivas dos elétrons? Eu sei que cargas de sinais opostos têm atração entre eles, né? Então, vamos lá para o material isolante, o que acontece? Então, a gente tem aqui as cargas positivas e os elétrons. No material isolante, os elétrons circulam aqui, ficam bem próximos ao núcleo. Então, se eles ficam bem próximos aqui, eu sei que as cargas positivas e os elétrons, que são as cargas negativas, se atraem. Então, vai ter uma força de atração bem forte entre elas. Essa força de atração não deixa com que esses elétrons se movimentem. Então, nesse caso, a gente tem um material isolante. No caso do material condutor, a distância entre o núcleo e os elétrons é grande. Então, essa força, essa atração entre eles quase não existe, porque quanto mais distante, menor é a força de atração entre eles. Isso faz com que esses elétrons consigam se movimentar com facilidade. Isso que dá o nome deles de elétrons livres. Então, os elétrons que estão presentes nos materiais condutores, que conseguem circular e se movimentar com facilidade. Então, nos condutores de eletricidade, os elétrons da última camada, que são os elétrons livres, estão fracamente ligados ao núcleo. O movimento desses elétrons no interior do condutor, portanto, é completamente desordenado. Ó. Então, se eu tenho um material isolante, condutor, eu sei que tem elétrons livres circulando nesse material condutor. Ó. Só que o movimento desses elétrons é completamente desordenado, ó. Eu noto que um elétron vai para uma direção, vai para um sentido, outra vai para o outro, ó. Tem direções e sentidos diferentes, então é completamente desordenado. Porém, quando recebem a carga de um gerador, se organizam e formam, através dessa organização, uma corrente elétrica, ó. Então, a gente tem aqui o material condutor, que tem os elétrons livres. Se eu conectar ele a uma bateria, por exemplo, ó, o que vai acontecer? Ao potencial positivo, o polo de maior potencial positivo vai atrair esses elétrons, então vai puxar os elétrons. O polo que tiver negativo vai repelir, então vai criar essa corrente, ó. Os elétrons que estavam todos bagunçados se organizam, ó. Então, porque eles são atraídos pela carga positiva e são repelidos pela carga negativa. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas num condutor metálico. Ó. Então, aqui a gente tem um movimento desordenado. Conectado à bateria, o que acontece? Ó? Esses elétrons aqui começam a se ordenar. Ó. Então, eles são atraídos por essa carga positiva e são repelidos por essa carga negativa. Então, eles fazem esse movimento que gera a corrente elétrica. Então, desta forma, quando conectamos um fio condutor a uma bateria ou a um gerador qualquer, os elétrons livres iniciam um movimento através do condutor, indo do polo de menor potencial para o polo de maior potencial. É importante salientar que o movimento dos elétrons livres no interior do condutor, além de ser ordenado, é simultâneo, isto é, todos os elétrons se movimentam ao mesmo tempo. Um condutor elétrico não precisa ser necessariamente metálico e sólido. Existem condutores líquidos, que são as soluções eletrolíticas, e gasosos, que são os gases ionizados. Nos metais, as cargas que se movimentam são elétrons, enquanto que nos líquidos e gases são os íons. Então, a gente tem aqui o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica. Então, o sentido real, ó, os elétrons, então é o sentido dos elétrons, ó, que eles são atraídos pelas cargas positivas e repelidos pelas cargas negativas. Então, aqui é o sentido dos elétrons, ó. E o sentido convencional é o sentido do campo elétrico, ó. Então, a gente teria aqui, ó, esse sentido convencional, que é o sentido do campo elétrico. A gente vai lá para a intensidade da corrente elétrica.
Então, a intensidade da corrente elétrica é dada pela quantidade de carga elétrica que atravessa uma secção transversal de um condutor num respectivo intervalo de tempo. Então, a gente vai chamar intensidade da corrente elétrica, a gente vai representar pela essa letra I aqui, e a unidade dela vai ser sempre amperes, que vai ser o quê? Coulombs por segundo. Então, a unidade para intensidade da corrente elétrica, a gente vai usar o amperes, e vai representar ela pelo I. Como que eu calculo essa intensidade da corrente elétrica? Vai ser igual à quantidade de carga que passa num determinado condutor elétrico num determinado tempo. Ó. Então, eu tenho uma quantidade de carga elétrica passando por um material condutor e o tempo que essa carga elétrica demora para passar por esse material. Então, a gente vai descobrir qual é essa intensidade da corrente elétrica pegando a quantidade de carga e dividindo pelo tempo. Essa carga vai estar sempre em coulombs e esse intervalo de tempo aqui vai estar sempre em segundos. Então, basta eu pegar a quantidade de carga e dividir pelo intervalo de tempo para mim descobrir qual é a intensidade da corrente elétrica. A gente tem aqui os tipos de corrente elétrica, então ela pode ser contínua, que é o exemplo que acontece nas baterias e nas pilhas, então ela é contínua, ela não tem esses picos que variam, então ela é sempre a mesma. E a gente tem a alternada, que é as que chegam na nossa residência. Ó. Então a gente tem esses picos, que sobe e desce. Então ela é alternada, ela varia. A gente tem um exemplo aqui, ó. Determine a intensidade de corrente elétrica que atravessa um condutor, sabendo que por essa seção reta do mesmo passam 200 coulombs em 40 segundos. Então, a gente quer saber qual que é a intensidade dessa corrente elétrica. Então, o I vai ser igual a quê? Quantidade de carga dividido pelo tempo. Então, a gente sabe aqui que são 200 coulombs em 40 segundos. Se eu pegar 200 dividido por 40, vai dar 5 amperes. Uma lâmpada permanece acesa durante 1 hora, sendo percorrida por uma corrente elétrica de intensidade igual a 0,5 amperes. Determine a carga elétrica que passou por essa secção do seu filamento. Então, a gente sabe ali que a intensidade da corrente elétrica é igual a 0,5 amperes e que o tempo é igual a 1 hora. Só que a gente sabe que o tempo tem que estar em segundos, então vamos transformar 1 hora em segundos. Então, 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos, então a gente vai pegar 60 vezes 60, vai dar 3.600. Então, a gente tem o quê? I, que é 0,5 amperes, igual quantidade de carga Q, dividido pelo tempo em segundos, que é 3.600. Então, eu sei que esse 3.600 vai passar para o outro lado multiplicando, vai ficar 0,5 vezes 3.600. A gente vai ter uma quantidade de carga igual a 1.800 coulombs. A gente tem os tipos de efeitos da corrente elétrica. Um efeito magnético, que a gente consegue ver isso na agulha imantada de uma bússola. Efeito Joule ou efeito térmico é quando aquece, então ele é provocado pela colisão dos elétrons livres com os átomos. Então é a energia que é transformada em calor. Isso a gente encontra nos aquecedores elétricos, chuveiros, torneiras, ferros elétricos, etc. O efeito químico, que ocorre quando atravessa uma solução iônica e ocorre a eletrólise. Isso a gente consegue enxergar na aplicada na galvanização dos metais, tipo cromação, prateação e niquelação. Efeito luminoso é quando a energia elétrica é transformada em luz, então emissão de luz. Isso a gente encontra nas lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de vapor de sódio, etc. E o efeito fisiológico, que é o chamado choque elétrico. Então, é quando a corrente elétrica atravessa um organismo vivo,
produz no mesmo contrações musculares, conhecidas por choque elétrico. O ser humano, ao ser atravessado por uma corrente de intensidade 10 miliamperes ou mais, pode sofrer efeitos fatais. Então, a gente viu ali a intensidade da corrente elétrica, que a gente representa pela letra I. Agora, a gente vai para a diferença de potencial DDP, tensão ou voltagem, que é aquele polo de maior potencial positivo e aquele polo de menor potencial negativo, que gera essa diferença de potencial, essa tensão ou essa voltagem, que é a mesma coisa. Então, considere um aparelho que mantenha uma falta de elétrons em uma de suas extremidades e na outra um excesso. Esse aparelho é chamado de gerador e pode ser uma pilha comum. Então, onde ele vai ter a falta de elétrons é o polo positivo, onde ele tem o excesso de elétrons é o polo negativo. Então, a falta de elétrons em um polo e o excesso em outro origina essa diferença de potencial. Essa diferença de potencial DDP, essa tensão ou essa voltagem. Então, um aparelho elétrico só funciona quando se cria uma diferença de potencial entre os polos em que ele estiver ligado, para que as cargas possam se deslocar. Então, que a gente viu lá com os elétrons desordenados, né? Eles só vão se deslocar quando a gente cria uma diferença de potencial. Então, a tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos. A unidade da tensão elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o volt, que a unidade a gente representa por V. Em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, a diferença de potencial entre dois pontos pode ser medida pelo voltímetro. Então, a diferença de potencial entre os dois polos de uma pilha é de 1,5 volts, de uma bateria é de 12 volts, e em nossas residências a gente tem tomadas de 110 e 220 volts, que são as fontes de tensão usadas nos aparelhos eletrodomésticos. Aqui na nossa região a gente usa 220 volts. Então, a gente vai representar a tensão pela letra U. Então, sempre que a gente fala tem a tensão, a gente vai representar pela letra U. A unidade dele vai ser volts, que a gente representa pelo V. A gente vai ver também a resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é a dificuldade que a corrente elétrica encontra quando passa por um condutor de eletricidade. Então, a gente tem aqui o material condutor, ó. A gente tem aqui o volt, que é a diferença de potencial. Tem o ampere, que é a corrente elétrica que está passando por esse material condutor. E aqui, qual é a função aqui do ohm, que é a resistência? É dificultar essa passagem da corrente elétrica, ó, nesse material condutor. Então, a gente tem ali a diferença de potencial, empurrando essa carga elétrica, e a gente vê essa resistência dificultando essa passagem da corrente elétrica. Então, essa é a função da resistência elétrica, é dificultar a passagem da corrente elétrica no material condutor. Então, a resistência elétrica do condutor depende de sua natureza, de suas dimensões, de sua temperatura e do material de que ele é feito. Alguns metais são melhores condutores do que outros. Então, a gente tem aqui os materiais condutores, de ordem de maior para menor, ó. Então, o prata desses é o melhor condutor, depois vem o cobre, o alumínio. Então, essa é a ordem, de maior para menor. Então, quanto maior a temperatura, maior a resistência elétrica do condutor, pois a vibração dos átomos aumenta a resistência do condutor à passagem dos elétrons através dele. Então, para a gente calcular essa resistência elétrica, a gente vai ter a seguinte fórmula. Resistência igual a U, que é a diferença de potencial, a tensão ou a voltagem, dividido pela intensidade da corrente elétrica. Se eu quiser calcular U, que é a diferença de potencial, a voltagem ou a tensão, vai ser igual a resistência vezes
corrente elétrica. Se eu quiser saber qual é a intensidade da corrente elétrica em função da resistência e da tensão, eu vou ter intensidade da corrente elétrica igual a diferença de potencial dividido pela resistência. Então, U é a diferença de potencial, ou voltagem, ou tensão, que vai ser sempre em volts, I é a intensidade da corrente elétrica, que vai ser sempre em amperes, e R é a resistência elétrica em ohms, que é esse símbolozinho que está aqui. Então, a primeira lei de Ohm, ela determina que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. Além disso, de acordo com essa lei, a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica é sempre constante. Matematicamente, fica escrito do seguinte modo, ó. Então, U é igual a resistência vezes I. Então, a resistência vai ser sempre constante, é sempre a mesma. Então, eu sei que U vai ser sempre proporcional a I. Ó, então, se aqui é constante, significa o quê? É sempre o mesmo número. Se eu aumento a tensão, automaticamente eu vou aumentar a intensidade da corrente elétrica. Se eu dobrar aqui o valor da tensão, vai dobrar também o valor da intensidade da corrente elétrica, porque a gente tem aqui uma resistência que é constante. Então, U a gente sabe que é a diferença de potencial em volts, e a intensidade da corrente elétrica em amperes, e R é a resistência elétrica em ohms. O resistor que obedece essa lei é chamado de resistor ôhmico ou resistor linear. Então, aqui a gente tem uns exercícios. Ó. Um fio condutor submetido a uma tensão de 1,5 volts é percorrido por uma corrente de 3 amperes. A resistência elétrica desse condutor em ohms é D. Então, a gente viu a fórmula aqui, ó. Então, como que a gente calcula a resistência? Resistência igual a U, que é a diferença de potencial, tensão ou voltagem, dividido pela corrente elétrica. Então, a gente tem aqui uma tensão de 1,5 dividido por uma corrente elétrica de 3. 1,5 dividido por 3 vai dar 0,5 ohms. O filamento de uma lâmpada tem resistência igual a 240 ohms. Determine a intensidade da corrente que se desloca por ele, sabendo que a diferença de potencial entre os terminais do circuito é de 120 volts. Então, a gente tem aqui a fórmula, ó, que resistência é igual a U dividido por I. Então, a gente tem ali uma resistência de 240, então eu vou substituir o R por 240. A gente tem uma diferença de potencial que é de 120, então eu vou substituir o U por 120, dividido por I. Esse I, eu vou passar, tá aqui dividindo, vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Então, ele vai passar aqui, I vezes 240, ó. Então, vai ficar I vezes 240. O 240 que estava aqui multiplicando vai passar dividindo. Vai ficar 120 dividido por 240, I igual a 0,5 amperes. E num cabo de resistência igual a 5 ohms, circula uma corrente elétrica igual a 0,25 amperes. Determine a tensão entre seus terminais. Então, resistência igual a U dividido por I. Resistência igual a diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. A gente tem aqui uma resistência igual a 8, então vou substituir o R por 8. A gente quer descobrir qual é a tensão, então a gente quer descobrir U, tensão, diferença de potencial, que é a mesma coisa. E a gente sabe que a corrente elétrica é igual a 0,25 amperes. Então, eu vou substituir o I por 0,25. U vai ficar igual ao quê? Eu tenho 8, esse 0,25 vai passar multiplicando, 8 vezes 0,25, U igual a 2 volts. Então, a gente descobriu qual é a tensão, igual a 2
volts. Agora a gente vai para a potência elétrica. Então, a potência elétrica dissipada de um condutor é definida como a quantidade de energia térmica que passa por ele durante uma quantidade de tempo. Então, o que é essa energia térmica? É a energia que aquece. Então, é o que é convertido aqui em calor. Então, para a gente calcular essa energia, essa potência, a gente sabe que potência é igual a energia dividido pelo tempo. Esse tempo em horas, essa energia é quilowatts-hora. A gente pode também calcular potência como igual a tensão vezes corrente elétrica. A gente pode escrever também potência igual a resistência vezes corrente elétrica ao quadrado. E a gente pode escrever também essa potência como tensão ou diferença de potencial elevada ao quadrado dividido por R. Depende do que perguntar no exercício, a gente vai usar uma dessas formulazinhas aqui. Então, P é a potência, ela é dada sempre em watts, R a resistência em ohms, I é a corrente elétrica em amperes, U é a tensão, diferença de potencial ou voltagem, sempre em volts. Então, vamos lá. Um ferro elétrico consome uma potência P de 1.100 watts, quando ligado a uma tensão U de 110 volts. Determine sua resistência elétrica. Ó. Então, a gente tem que pegar uma fórmula que envolva potência, P, tensão U e resistência R. Ó. Então, a gente vai pegar potência, resistência e tensão. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Então, vai ficar o quê? P igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Qual é a potência? 1.100 watts. Então, eu vou substituir o P por 1.100. Igual. Qual é a tensão? 110 volts. Então, eu tenho U igual a 110, isso elevado ao quadrado, dividido pela resistência, que é o que a gente quer descobrir. 1.100 110 elevado ao quadrado, que é 110 vezes 110, vai dar 12.100. Essa resistência está aqui dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, então vai ficar R vezes 1.100. O 1.100 que está multiplicando o R vai passar para o outro lado dividindo, vai ficar 12.100 dividido por 1.100, que vai dar 11 ohms. 8. Um resistor de 2 ohms é percorrido por uma corrente de 3 amperes. Então, eu tenho um resistor R de 2 ohms, percorrido por uma corrente elétrica I de 3 amperes. Determine a potência elétrica. Ó. Então, a gente vai ter que pegar uma fórmula que envolva R de resistência, I de corrente elétrica e P de potência. R de resistência, I de corrente elétrica, P de potência. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui. Então, a gente quer descobrir a potência. Ó. Então, resistência igual a 2, ó, um resistor de 2 ohms, vezes corrente elétrica ao quadrado. Então, eu tenho corrente elétrica 3. 3 elevado ao quadrado. P igual ao quê? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, a gente tem uma potência de 18 watts. Agora, a gente vai para a energia elétrica. Então, economize energia elétrica utilizando aparelhos de baixa potência elétrica. A gente vai ver que quanto maior for a potência elétrica, mais energia elétrica vai gastar esse aparelho. Então, a gente viu ali, ó, que a fórmula para, uma das fórmulas para potência é igual a energia dividido por variação do tempo. Então, para a gente calcular a energia, ó, essa energia elétrica vai ficar o quê? Então, a gente quer descobrir essa energia. Então, vai ficar E igual a potência, esse ΔT que está aqui dividindo vai passar multiplicando. Então, a energia elétrica vai ficar igual a potência vezes ΔT. ΔT é o tempo de uso, potência
é a potência do aparelho. Então, E é a energia consumida, que vai ser sempre em quilowatts-hora. Ó, o que a gente tem que cuidar aqui, ó, se a unidade da energia é quilowatts-hora, significa que esse tempo aqui vai ter que estar em horas, e essa potência tem que estar em quilowatts. O que significa o quilo? Esse K na frente significa 1000, né? Então, eu vou ter que transformar essa potência em quilowatts. Como que a gente faz? Pegando o valor da potência, dividindo por 1000. Então, eu vou ter sempre que eu quiser calcular a energia elétrica consumida, a gente vai ter que transformar essa potência em quilowatts. Como a gente faz isso? Pegando o valor, dividindo por 1000. Então, as companhias energéticas utilizam o quilowatts-hora para a medição do consumo de energia elétrica de um determinado estabelecimento. Para calcular a conta de energia elétrica, a companhia energética multiplica o custo unitário do quilowatts-hora pela quantidade de energia consumida durante o mês. Por exemplo, se o consumo no mês de maio foi de 120 kWh, e se o preço de 1 kW seria 48 centavos, para saber quanto se gastou naquele mês, a gente vai pegar os 120 kWh consumido vezes o preço de 1 kWh, que seria 0,48. Daria R$ 57,60. Então, vamos ver um exemplo. Um indivíduo utiliza todos os dias, durante 2 horas, um aparelho de potência igual a 400 watts. Sabendo que a companhia energética cobra 50 centavos a cada 1 kWh consumido, então, quanto o sujeito irá gastar para utilizar esse equipamento ao final de um mês? Então, a gente sabe que para calcular a energia, a gente vai ter potência em quilowatts vezes tempo em horas. A gente quer saber no final de um mês. Eu sei que um mês tem 30 dias. O aparelho fica ligado 2 horas todos os dias. Então, eu vou ter 2 horas vezes 30, eu tenho um tempo aqui de 60 horas. Eu vou ter que transformar esses 400 watts em quilowatts. Como que eu faço isso? Pegando 400, dividindo por 1000. 400 dividido por 1000 vai dar 0,40 quilowatts. Agora, a gente só aplica a fórmula. Então, a energia vai ser o quê? Potência em quilowatts, que é 0,40, vezes 60, que é o tempo de uso, dá 24 kWh. Se eu colocar aqui o preço do quilowatt 50 centavos, eu vou fazer 24 vezes 0,50. Então, gasta R$ 12,00 referente esse aparelho que ele mantém ligado 2 horas todos os dias. Aqui a gente tem um outro exemplo. Um chuveiro submetido a uma tensão U igual a 220 volts opera com uma potência de 4.400 watts. Então, a gente quer saber a intensidade da corrente elétrica no chuveiro. Então, a gente quer saber a intensidade da corrente elétrica. Ó. Eu conheço a potência, P, conheço a tensão. Ó. Então, eu vou pegar a fórmula lá que envolva tensão, corrente elétrica e potência. Se a gente for lá nas formulazinhas, a gente vai ver, ó, potência, corrente elétrica e tensão. A gente tem aqui, ó, potência igual a tensão vezes corrente elétrica. Então, vamos lá, ó. Eu sei que P é igual a U vezes I, então a potência é 4.400, igual a U, que é 220 volts, vezes I, que é o que a gente quer descobrir. Então, aqui, ó, eu tenho 4.400 igual a 220 vezes I. Eu sei que o valor que está multiplicando o I vai passar para o outro lado dividindo. Eu vou ficar com 4.400 dividido por 220. Isso vai dar 20 amperes. Então, a gente tem mais a informação agora da intensidade da corrente elétrica do chuveiro. A gente já conhece aqui, ó, a tensão, que é 220, a potência, que é 4.400, conhece também a intensidade da corrente elétrica, que é 20 amperes. A gente quer saber agora
a resistência elétrica do chuveiro, do resistor do chuveiro em funcionamento. Então, para calcular a resistência, a gente viu lá em cima que resistência é igual a U dividido pelo I. Então, é igual a diferença de potencial dividido pela intensidade da corrente elétrica. Então, U, a gente viu aqui que a tensão U é igual a 220, dividido pela corrente elétrica, que é igual a 20 amperes, que a gente descobriu aqui, ó. Então, 220 dividido por 20, a gente tem uma resistência igual a 11 ohms. Sabendo que a energia elétrica E consumida pelo chuveiro é dada por E igual a potência vezes ΔT, determine a energia consumida pelo chuveiro em 15 minutos de funcionamento, em kWh. Então, a gente tem aqui ΔT, que é o tempo. A gente tem um tempo ali de 15 minutos. Mas se eu tenho a unidade que é kWh, eu vou ter que transformar esse tempo em horas. Eu sei que uma hora tem 60 minutos. Então, eu vou ter que pegar 15 dividido por 60. Vai dar 0,25 horas. Ou seja, 15 minutos é um quarto de hora. A potência, a gente precisa, para calcular a energia elétrica, a gente tem que transformar essa potência em quilowatts. 4.400 dividido por 1.000, a gente tem uma potência de 4,4 kWh. Para saber a energia vai ser o quê? Potência em quilowatts, 4,4, vezes tempo em horas, 0,25. Isso vai dar 1,1 kWh. Então, vamos ver mais um exemplo. Antes de comprar um chuveiro elétrico para instalar em sua residência, um chefe de família levantou os seguintes dados: potência do chuveiro, tempo médio de banho, número de banhos por dia, preço do quilowatts-hora. Com essas informações, ele pode estimar o consumo mensal de energia elétrica para a utilização desse chuveiro. Afinal, qual é o custo mensal aproximado de energia elétrica dessa família? Então, a gente tem ali, ó, vamos calcular ΔT. Eu sei que energia elétrica é igual a potência em quilowatts vezes o tempo em horas. Então, vamos calcular o tempo. A gente tem aqui número de banhos 4 por dia. Tempo de banho por dia vezes 10. Então, são 4 banhos. Demora 10 minutos cada banho. E a gente quer no final de um mês, ó. Então, vezes 30 dias. Então, eu tenho 4 banhos por dia, demora 10 minutos cada banho e a gente tem 30 dias. 4 vezes 10 vezes 30, eu tenho 1.200 minutos. Transformando isso para horas, eu vou ter que dividir por 60, porque eu sei que uma hora tem 60 minutos. 1.200 dividido por 60 vai dar 20 horas. Então, o ΔT a gente descobriu que é 20 horas. Potência, quilowatts. Então, eu tenho 2.400 watts, dividido por 1.000 vai dar 2,4 watts. Agora, eu consigo descobrir qual é a energia elétrica consumida. Potência em quilowatts, 2,4, vezes 20 horas, igual a 48 kWh. O preço do quilowatts é 50 centavos, 48 vezes 0,50 vai dar 24 reais. Então, para a energia elétrica, a gente tem que lembrar, ó, potência em quilowatts, como eu transformo em quilowatts? Dividindo por 1.000, tempo sempre em horas. É só multiplicar a potência em quilowatts vezes o tempo em horas. Vamos dar uma olhadinha aqui nos circuitos, ó. Então, em vários circuitos elétricos, é muito comum fazer associação de resistores. Isso é feito quando se deseja obter valor de resistência maior que aquele que é fornecido por apenas um resistor. Os resistores podem ser associados de 3 maneiras básicas, que são associação em série, associação em paralelo e associação mista. Então, associação em série, ó. Então, quando eu tenho um resistor que é os resistores que são em série, ó, um seguido do outro, ó. Então, eu tenho o resistor 1, resistor 2, resistor 3. Para mim saber qual é a resistência equivalente, eu vou somar a resistência a 1 mais a 2 mais a 3.
Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, se eu quero saber qual é eu tenho uma associação que está em série, ó, uma em sequência da outra. Então, para mim saber qual é a resistência equivalente, vai ser 5 mais 9 mais 11. Então, a gente tem aqui 25 ohms. Aqui também, ó, a gente tem uma associação em série, ó. Se eu quero saber qual é a resistência equivalente, vai ser 3 mais 2 mais 1. Então, a gente tem aqui uma resistência equivalente igual a 6 ohms. Em paralelo, ó, então a gente tem aqui os resistores em paralelo um ao outro. Para a gente calcular a resistência equivalente num circuito, uma associação paralela, a gente vai pegar 1 dividido pela resistência equivalente vai ser igual a 1 dividido pelo resistor 1, mais 1 dividido pelo resistor 2, mais 1 dividido pelo resistor 3. A associação mista é quando eu tenho no mesmo circuito, eu tenho uma associação em série e uma associação em paralelo. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Então, a gente tem aqui uma associação mista, ó. Então, vamos primeiro aqui, aqui em série. A gente tem aqui, ó, do A aqui até aqui, a gente tem uma associação em série, ó. Então, eu tenho aqui o resistor 1, resistor 2. Vamos calcular qual é a resistência equivalente até aqui. 5 mais 2, 7 ohms. Agora, a gente vai para associação aqui em paralelo, ó. Então, eu tenho o resistor 3, 4 e 5. Então, vai ficar aqui, ó. 1 dividido pela resistência equivalente vai ser igual a 1 dividido por 2, que é o resistor 3, mais 1 dividido por 5, que é o resistor 4, mais 1 dividido por 10, que é o resistor 5. O que a gente faz? Vai achar aqui o mínimo múltiplo comum, que é 10. Como que a gente faz agora? 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. 10 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Agora basta eu somar aqui os numeradores. 5 mais 2 mais 1. Quando eu tenho denominadores iguais, é só eu somar os numeradores. Vai dar 8. 8 sobre 10. Então, 1 sobre resistência equivalente igual a 8 sobre 10. Então, eu vou pegar essa resistência equivalente que está dividindo, vou passar para cá multiplicando. Então, vai ficar 8 vezes resistência equivalente. E esse 10 que está aqui vai passar para cá multiplicando. 1 vezes 10. Então, 8 vezes resistência equivalente. 1 vezes 10, 10. O 8 que está aqui multiplicando resistência equivalente vai passar dividindo. 10 dividido por 8, 1,25. Então, a resistência equivalente total vai ser o quê? Aqui da resistência em série, que é 7, mais 1,25 da em paralelo, que vai dar no total 8,25 ohms. Aqui fala um pouquinho dos geradores, então, tipos de geradores. A gente tem aqui então, gerador mecânico, gerador químico, gerador térmico, gerador luminoso, gerador eólico. Então, aqui a gente tem bateria, que é um tipo de gerador, tem usinas hidrelétricas, que é outro tipo de gerador, usinas solares, usinas eólicas. Isso é só para vocês, para curiosidade, para se quiserem dar uma lidinha, para ter um conhecimento sobre geradores. Então, essa foi a nossa segunda aula. Espero que tenham gostado. A gente se encontra nas próximas disciplinas. Beijo!